Caminhoneiro dá carona a passageiro desconhecido e revela um segredo assustador. Miguel dirigiu o caminhão pelas estradas desertas do sertão, com a solidão como sua única companheira. Era uma noite sem lua, e o farol do caminhão iluminava apenas uma faixa de asfalto coberta por sombras. Ele já havia passado dias na estrada, carregando mais do que apenas sua carga. O peso de sua própria culpa o perseguia como um fantasma, e a solidão parecia lidar com isso, mas não para sempre. Foi então que viu Victor, um jovem aparentemente perdido, acenando ao lado da estrada. O impulso de parar tomou conta do coração de Miguel. Ele abriu a porta do caminhão, convidando o jovem a entrar. Victor trazia um ar de mistério, com um olhar profundo que parecia enxergar através dele. "Obrigado", disse ele, com um tom que fez Miguel sentir um arrepio na espinha. O que ele não sabia é que aquela carona mudaria suas vidas para sempre. Enquanto rodavam pela estrada silenciosa, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Miguel tentou puxar conversa, mas a tensão era palpável. O jovem apenas olhava pela janela, como se estivesse esperando o momento certo para falar. A cada quilômetro percorrido, o clima dentro do caminhão pesava, e Miguel sentia que a noite não seria normal. "Você acredita em destino?" Victor perguntou subitamente, quebrando o silêncio. Miguel engoliu em seco, seu coração disparando. "Acredito que a vida nos apresenta desafios", ele respondeu, hesitante. Foi então, como um sopro da tempestade que se aproximava, que Miguel decidiu falar. Ele começou a revelar seu segredo, a voz embargada pela dor. Anos atrás, ele havia dado uma volta errada, e sua imprudência resultou na morte de uma jovem, alguém que merecia viver. Ele estava sentado em sua cela de arrependimento, sufocado pela culpa, e ao contar tudo a Victor, mas a necessidade de alívio não se destacava do medo. Victor ouviu em silêncio. Quando Miguel terminou, os olhos de Victor se tornaram sombrios. Aproximaram-se mais relâmpagos, iluminando o céu em flashes momentâneos, como se pelo universo tivesse uma mão invisível pressionando o clima e a tensão dentro do caminhão. Miguel olhou para o jovem ansioso. O que ele realmente sabia? O que estava por vir? Com a tempestade se intensificando, Victor finalmente fez uma revelação que cortou o ar como um raio. Você não entende. Eu sou irmão da jovem que morreu. Estou aqui para buscar justiça." O tempo pareceu parar. O choque fez o sangue de Miguel congelar. Ele queria desaparecer, mas não havia para onde fugir. A chuva começou a bater com força contra a cabine, e a atmosfera pesava mais a cada segundo. Miguel encarou Victor, o rosto pálido e o peito apertado. Ele havia dado carona a um homem que não era apenas um desconhecido, mas parte central do seu tormento. O que viria a seguir? A estrada, agora coberta por água e relâmpagos, tornava-se o cenário de um confronto imerso em segredos e anseios. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva se intensificava, Miguel não conseguia desviar o olhar de Victor. O medo e a culpa dançavam em sua mente, mas a revelação do jovem era tão impactante que ele mal conseguia processar tudo. O silêncio entre eles se tornava insuportável, e o rugido do trovão parecia ecoar a tempestade que se formava dentro dele. "Justiça? O que você quer dizer com isso?" Miguel questionou, sua voz trêmula. O coração batia forte, como um tambor nos ouvidos. Victor manteve os olhos fixos, e uma expressão sombria se formou em seu rosto. Ele respirou fundo, como se estivesse preparando-se para um golpe. "Eu não estou aqui apenas para buscar justiça. Estou aqui para capturar você." Ele sorriu,
Mas não era um sorriso amigável. Era um sorriso cheio de dor, um sorriso que falava de vingança. Você pode não saber, mas a culpa que você carrega não é só sua. Você também fez parte de um plano que envolve muito mais do que apenas um acidente. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele balançou a cabeça, como se pudesse afastar a realidade. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Victor virou a cabeça, olhando pela janela. As gotas de chuva escorriam, formando linhas tortuosas que pareciam simbolizar os labirintos da mente de Miguel. Você não entende. Aquela noite, a jovem não estava sozinha. Alguém a forçou a sair. E você? Você era uma peça nesse quebra-cabeça sombrio. Miguel sentiu sua cabeça girar. As lembranças da noite fatídica voltaram à tona, como imagens de um filme torturante. Havia algo que ele não conseguia lembrar. Ele se lembrava da menina e do acidente. Mas, e se houvesse mais? Não, eu sou culpado. Eu fiz isso. Não é só isso, Miguel. Ele se virou para o caminhoneiro, a ira pulsando em suas palavras. Você acha que é só a sua culpa? Nas sombras do que aconteceu, coisas mais obscuras estão à espreita. E que você, ao fornecer carona, atiçou ainda mais o fogo. A mulher que você matou, ela era o alvo, sim, mas não era só por acaso. Seu destino estava entrelaçado ao dela muito antes daquele dia. Miguel sentiu suas pernas fraquejarem. A natureza ao redor parecia refletir seu estado interior. Relâmpagos cortavam o céu, e a cabine do caminhão tremia com cada trovão. O quê? O que você quer dizer com isso? Como você sabe disso? Ele se debateu em busca de respostas. Mas Victor apenas sorria de forma enigmática. Porque eu também sou parte disso. Eu sou mais do que um irmão vingador. A verdade vai te atingir como um vendaval. Você não terá para onde correr. As palavras de Victor ecoaram no coração de Miguel, e a verdade se desenrolou lentamente diante dele. O peso da revelação parecia insuportável. Ele não sabia como reagir, como lidar com essa nova camada de horror. Victor então olhou para ele com um foco feroz em seus olhos. E se eu te dissesse que essa não é a primeira vez que alguém do seu passado vem atrás de você? Que o destino te mantém preso nesse ciclo? Os relâmpagos iluminaram suas feições, e Miguel começou a sentir a verdade batendo à sua porta. O que mais ele não sabia? O que ele havia deixado para trás? A tempestade fora e dentro do caminhão revelava segredos muito mais sombrios do que ele jamais poderia imaginar. E, acima de tudo, a pergunta que pairava em sua cabeça: o que estava por vir? Miguel estava paralisado. As palavras de Victor ressoavam em sua mente, e ele se via preso em um turbilhão de culpa e medo. O caminhão, sacudido pela tempestade, parecia refletir a tempestade interna que o consumia. Capturar? Você está me ameaçando? Miguel gaguejou, o medo transbordando em sua voz. Victor sorriu, mas havia algo gelado em seu olhar. Não é uma ameaça, Miguel. É um convite. Um convite para enfrentar a verdade que você tem se esquivado. A tensão aumentava na cabine. O peso da revelação pendia no ar. E Miguel sentiu seu coração disparar. Os relâmpagos cortaram o céu novamente. E naquele momento de luz, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor ecoou. Um estrondo profundo, como se o próprio mundo estivesse se partindo. Miguel girou a cabeça, atônito, enquanto uma sombra colossal se abatia sobre o caminhão. O vidro se estilhaçou em uma fração de segundos. E antes que ele pudesse reagir, uma figura imensa se lançou sobre o veículo, fazendo-o tremer como uma folha ao vento. A porta do caminhão foi arremessada para longe, e a figura, envolta em trevas, adentrou a cabine, fazendo Miguel e Victor recuarem em pânico. O ser, uma silhueta alta e sombria, olhou fixamente para Miguel, com olhos que pareciam penetrar sua alma. O medo tomou conta dele, e a lembrança das noites em claro, das visões atormentadoras, veio à tona. Você, sussurrou o ser. Você que quebrou o ciclo. A voz era como um eco distante,
atravessando os limites da realidade. Victor se levantou, agachando-se, como se estivesse prestes a dizer: "Quem é você?" Miguel conseguiu finalmente perguntar, a voz tremendo. O ser não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele apontou para Victor. "Ele é apenas uma peça. Você, Miguel, fez parte de algo muito maior." E nesse momento, um brilho ofuscante começou a emanar do ser. As nuvens fora do caminhão começaram a se dispersar, a tempestade dando lugar a uma luz suave e inquietante. Victor ficou parado, mas sua expressão se transformou. O que antes era raiva, agora era confusão. "O que está acontecendo?" ele questionou, os olhos arregalados. "Você pensou que sua vingança seria suficiente?" O ser continuou, sem se importar com a incerteza de Victor. "Você não é a primeira pessoa que tenta buscar justiça aqui. Tudo está interligado, Miguel. Você não é responsável apenas por uma vida. Você é a chave que trancou todas elas." Miguel sentiu as pernas fraquejarem novamente. Ele se lembrava do sofrimento, das noites atormentadas, mas nunca imaginou que houvesse algo mais profundo. A culpa que carregava não era só culpa, era um encadeamento de destinos entrelaçados. O passado não o deixava em paz, porque havia algo que ele ainda não havia compreendido. "Não, não pode ser", Miguel murmurou enquanto o ser aproximava-se ainda mais. "Sou apenas um caminhoneiro." "Eu só cometi um erro." Victor, ainda atordoado, olhou para Miguel. "O que você quer dizer? O que você sabe?" E o ser, como se alimentasse a tensão do momento, respondeu: "O verdadeiro segredo não está no que você fez, mas no que deixou de fazer. As vidas que você não salvou. E agora, a verdade está atrás de você. E se você não escolher, o ciclo começará novamente." Miguel sentiu um frio cortar sua espinha. Ele olhou para Victor e, neste instante, a conexão entre os dois se tornou algo mais complexo, mais aterrorizante. O que estava por vir agora era incerto, mas uma coisa era clara: suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O espírito dos mortos que o seguiam finalmente fazia sentido, e todo o horror que ele vivia estava prestes a se revelar em sua forma mais pura. Mas no fundo, Miguel não sabia se estava preparado para enfrentar a verdade que viria à tona. E se conseguiria suportar a carga desse novo peso? Miguel estava paralisado. As palavras de Victor ressoavam na mente dele, e tudo ao seu redor parecia estremecer. O ser sombrio estava diante deles, revelando verdades que ele nunca quis saber, mas algo interno o impedia de processar a realidade. "Ciclo? O que você quer dizer com ciclo?" Miguel murmurou, forçando-se a enfrentar um medo que o consumia. "O ciclo da dor e da vingança. Cada escolha que você fez nos últimos anos o trouxe até aqui. Você pode não perceber, mas suas ações têm consequências além do que imagina." A voz do ser ecoou, como se o próprio espaço estivesse sussurrando suas verdades terríveis. Miguel não sabia como se sentir. A resposta estava nas entrelinhas, mas ele se sentia cada vez mais afundado na confusão. Neste instante, um clarão ofuscante cortou o céu e uma explosão de vento quase arrancou a cabine do caminhão. "Não!" gritou Miguel, enquanto as janelas tremeram sob a força da tempestade externa. Mas algo mais estava acontecendo, algo que ele não esperava. De repente, a figura do ser se desfez em sombras, e então, como um efeito dominó, Victor começou a se contorcer. O jovem, antes calmo, agora era um campo de batalha interno. O rosto dele refletia uma luta, e o corpo se contorcia, como se estivesse sendo dilacerado por forças invisíveis. "Victor, o que está acontecendo?" Miguel gritou, a preocupação se intensificando. O jovem retrocedeu, uma expressão de dor cruzando seu rosto. "Não, não posso. Você precisa entender. Eu não sou quem você pensa que sou." Um tremor percorreu a cabine enquanto a claridade da tempestade revelava um reflexo sombrio nas feições de Victor. Sua voz alterou-se, uma mescla de dor e raiva. "Eu sou parte do plano. Fui enviado para..." "O quê? Para me capturar?" Miguel perguntou, sem acreditar no que ouvia. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Victor.
Não, Miguel. Para te proteger. Para destruir a conexão que você tem com a morte, o irmão da jovem. Ele está aqui, na tempestade. Foi ele quem me trouxe. E com essas palavras, uma verdadeira onda de choque atravessou Miguel. Espere, você está dizendo que não é o irmão dela? Então quem é você realmente? Victor abriu a boca para falar, mas um novo estrondo tomou conta do ar. A cabine estremeceu mais uma vez, e um grito cortante atravessou a tempestade, inseguro e familiar. Algo estava errado. Direto do coração da tempestade, uma figura emergiu. Uma mulher. Com os cabelos desgrenhados, uma expressão de dor intensa nos olhos. Miguel a reconheceu ao primeiro olhar. Não! Gritou, sua mente recuando e lutando contra a realidade de que ela estava ali. Sim, Miguel. Eu sou ela. A voz soou como um eco do além, reverberando através do vidro partido. E eu não vim para te condenar, eu vim para libertar. Mas você precisa fazer uma escolha. As palavras dela ressoaram no ar. Miguel se sentiu encolhido, a verdade pesada em seu coração. Libertar? Como posso libertar alguém que já está? Não. Libertar a si mesmo. O ciclo sempre existirá enquanto você viver com essa culpa. Eu não sou uma vigiadora. Fui uma vítima, assim como você. Miguel sentiu a pressão em seu peito aumentar enquanto tudo desmoronava ao seu redor. Ele havia carregado aquele fardo por tanto tempo. As revelações pulsavam como relâmpagos. Victor, a jovem, tudo estava interligado de formas que ele nunca poderia ter imaginado. Você precisa decidir agora, Miguel. Ou rompe este ciclo, ou será absorvido por ele. A tempestade parecia ulular à sua volta. Cada gota de chuva, uma batida de um tambor de guerra. O medo e a confusão invadem seu coração. O que ele deveria fazer? As palavras dela ecoavam em sua mente, mas havia mais uma escolha a ser feita. E se tudo o que ele conhecia estava prestes a vir à tona? Poderia ele amarelar e deixar a vida continuar? Ou teria coragem de enfrentar a verdade e mudar seu destino? Neste momento, a cabine encheu-se de uma luz intensa, e tudo pareceu congelar, deixando Miguel numa encruzilhada, o destino da própria alma nas mãos. O que faria? A escolha era dele, mas as consequências essas fugiam de seu controle. Miguel estava paralisado. As palavras de Victor ressoavam na mente dele, e tudo ao seu redor parecia estremecer. O ser sombrio estava diante deles, revelando verdades que ele nunca quis saber, mas algo interno o impedia de processar a realidade. Ciclo. O que você quer dizer com ciclo? Miguel murmurou, forçando-se a enfrentar um medo que o consumia. O ciclo da dor e da vingança. Cada escolha que você fez nos últimos anos o trouxe até aqui. Você pode não perceber, mas suas ações têm consequências além do que imagina. A voz do ser ecoou, como se o próprio espaço estivesse sussurrando suas verdades terríveis. Miguel não sabia como se sentir. A resposta estava nas entrelinhas, mas ele se sentia cada vez mais afundado na confusão. Neste instante, um clarão ofuscante cortou o céu e uma explosão de vento quase arrancou a cabine do caminhão. Não! Gritou Miguel, enquanto as janelas tremeram sob a força da tempestade externa. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que ele não esperava. De repente, a figura do ser se desfez em sombras, e então, como um efeito dominó, Victor começou a se contorcer. O jovem, antes calmo, agora era um campo de batalha interno. O rosto dele refletia uma luta, e o corpo se contorcia, como se estivesse sendo dilacerado por forças invisíveis. Victor, o que está acontecendo? Miguel gritou, a preocupação se intensificando. O jovem retrocedeu, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Não posso. Você precisa entender, eu não sou quem você pensa que sou. Um tremor percorreu a cabine, enquanto a claridade da tempestade revelava um reflexo sombrio nas feições de Victor. Sua voz alterou-se, uma mescla de dor e raiva. Eu sou parte do plano. Fui enviado para te ensinar uma lição. O quê? Para me capturar? Miguel perguntou sem acreditar no que ouvia. As palavras eram como lâminas afiadas, cortando sua visão. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Victor,
Mas não era apenas dor que ele sentia. Era algo mais profundo. Não, Miguel. Para te proteger. Para destruir a conexão que você tem com a morte. O irmão da jovem, ele está aqui, na tempestade. Foi ele quem me trouxe. E com essas palavras, uma verdadeira onda de choque atravessou Miguel. Espere, você está dizendo que não é o irmão dela? Então, quem é você realmente? O que você quer de mim? Victor começou a se desmanchar em risadas entrecortadas de dor. Você não entende. Eu sou parte dela também. Também sou uma vítima. Uma parte do ciclo que você se recusa a ver. Miguel se sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Não, isso é impossível. A tempestade rugia ao redor deles, gotejando sua fúria na cabine. O clima em volta era um eco do que acontecia dentro dele. Mas do fundo da tempestade, a jovem emergiu, o olhar fixo e intensamente determinado. Sim, Miguel, eu sou ela, a jovem que você matou e que também vive dentro desse pacote bizarro. Victor não é só um mensageiro, é uma parte do meu desejo de justiça. O pânico começou a tomar conta de Miguel. Como? Como pode ser isso? O que está acontecendo de verdade? Ela apontou para o céu escuro. As almas estão presas aqui, amarradas ao seu arrependimento. Cada ato de não atuação te prende mais. Para libertar a mim e a eles, você deve confrontar a verdade. Esse ciclo vai continuar até que você faça a escolha certa. A tensão na cabine era insuportável. Miguel sentiu seu próprio coração acelerar. O que ele pensava ser uma carona, um desvio, uma culpa pessoal, era um labirinto de almas entrelaçadas. O ser que havia se dissipado agora voltava, uma sombra mais forte que nunca, como se suas revelações o tivessem alimentado. Você não pode escapar, Miguel. A entidade gritou, sua voz ecoando com a fúria de um vendaval. O ciclo não se encerra até que você pague por cada fragmento de dor que causou. Os olhos de Victor brilharam, e Miguel percebeu que a salvação poderia estar nas mãos dele. Eu preciso reparar. Como? O que eu faço? A jovem e Victor trocaram olhares e algo mudou. O mundo parecia girar, e a tempestade intensificava. Está em suas mãos agora. Gritaram juntos e a cabine começou a tremer. Era um convite e um ultimato. A verdade a ser desvendada e o ciclo a se quebrar dependiam dele. Miguel sentia uma pressão que quase o derrubava. Ele estava em uma encruzilhada e a cada segundo que passava, a tempestade, os horrores do seu passado e as almas que ali estavam exigiam uma resposta. Ele tinha que escolher, enfrentar a verdade ou deixar tudo se consumir em vingança e dor. Mas, e se eu falhar? Ele sussurrou enquanto uma luz estonteante surgia. E o que veio a seguir? Essa dúvida ficou pairando como um eco na tempestade. Miguel estava paralisado. As palavras de Victor, o caos da tempestade, tudo girava ao seu redor enquanto ele estava diante de uma escolha aterradora. O que farei agora? Murmurou, enquanto uma onda de luz quase o cegava, a cabine tremendo como se a tempestade estivesse dentro dele. Você tem que decidir, Miguel. A voz da jovem ecoava nas paredes da cabine. A chuva batia com força e o vento uivava, quase como se estivesse pressionando para dentro. E então, um estrondo ressoou, ensurdecedor, e a cabine inteira parecia desabar com a força de um tornado. Um raio cortou o céu. E foi nessa fração de segundo que ele viu, no reflexo da janela quebrada, um rosto familiar. Miguel congelou, o coração disparou. Era Sofia, sua esposa, que ele acreditava ter perdido numa tragédia anos atrás. Uma verdade que o havia consumido. Sofia, ele gritou, e o pânico tomou conta dele. O que ela estava fazendo ali? Como isso era possível? O impacto de sua presença foi como um soco. Ela olhava para ele com uma expressão distante, mistura de dor e busca por respostas. Você precisa entender, Miguel. A culpa não é só sua. As palavras dela perfuraram o ar pesado da cabine. O que ele estava ouvindo? Eu não sou uma vítima. Eu sou parte disso tudo também. O momento de choque o consumiu. O que você quer dizer? Ele sentiu o mundo desmoronar.
o ser sombrio, Victor, e agora, Sofia. Tudo mapeando um labirinto de confusão e acusações que Miguel nunca esperou enfrentar. A tempestade rugia como se reprovasse sua incerteza, e a cabine tremia. Miguel, você ignora que suas escolhas já mudaram a vida de muitos. Você está preso em um ciclo que não percebeu. O que eu sou, o que sou para você, não é só o que aconteceu naquela noite. Victor observava tudo, e a tensão crescia. Isso é um jogo, Miguel. Não é sobre vingança. É sobre as verdades que você nunca quis enfrentar. Mas eu não pedi isso, Miguel murmurou, a voz embargada, o peito apertado. Eu só queria salvar a mim mesmo. A realidade começava a romper seus últimos fragmentos de resistência. Salvar você mesmo? Você nunca esteve só. Eu sou parte do seu passado, assim como Victor. E você nunca parou para pensar no que me custou seu erro, o que eu perdi. Sofia agora era tudo e nada ao mesmo tempo. Um eco de lembranças, amor e dor. Miguel sentiu sua cabeça girar. Um nó na garganta, um aperto no peito. Mas você tá viva? O que tá acontecendo? O medo transformava suas palavras em sussurros. Como ele poderia confrontar o que estava ouvindo? Ele sentia seu mundo girar, a verdade explodindo acima dele. O ser sombrio se adiantou, sorrindo com algo profundamente conhecedor. A verdade é um peso, Miguel. E Sofia? Ela sempre soube. Ela está aqui porque você precisa dela, para enfrentar quem você realmente é. Miguel olhou para Sofia buscando uma explicação, mas as palavras não se formavam. Juntos, eles enfrentavam um apocalipse emocional, arrependimentos abortados e remorsos não ditos. O que mais ele não sabia? Que cada segunda chance vinha com um preço, e essa verdade começou a rasgar sua essência. Ela levantou a mão, como se quisesse tocar o rosto dele. Mas tudo foi interrompido por um flash de luz. De repente, tudo ficou em silêncio, e a cabine se iluminou como se uma nova tempestade se formasse dentro deles. Miguel sentiu o chão sob seus pés desmoronar. E então, a reviravolta final. Os olhos de Sofia mudaram de cor, conforme ela se transformava diante dele, de uma pessoa cheia de amor e dor para uma figura sombria e decepcionante. Desculpe, Miguel. Eu sou a responsável por tudo isso. O destino é meu fornecedor. E estou aqui para garantir que você pague. Miguel sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? O que ele achava que era amor virou um pesadelo. Ele não compreendia. Não, isso não pode ser verdade. E com isso a cabine tremeu mais uma vez, e a tempestade ficou mais forte, quase como se o próprio universo estivesse desabando. Miguel estava em uma encruzilhada devastadora. Ele havia sido enganado de uma maneira que nunca poderia imaginar. Escolha agora, Miguel. A verdade está diante de você. Você vai ficar paralisado ou vai enfrentar a tempestade? A voz de Victor ressoou como um relâmpago, e Miguel percebeu que a luta havia apenas começado. A cabine do caminhão estava em silêncio, mas o ar estava carregado de tensão. Miguel sentiu como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. Sofia, seu amor perdido, se transformou em uma sombra ameaçadora. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, lutando contra a confusão que começava a consumir sua mente. Você sempre soube que tinha um passado sombrio, Miguel. Fui você quem me levou à morte. Cada escolha sua é um eco na sua alma, Sofia respondeu, a voz dela agora envolta em dor. O que estava acontecendo? Ele queria que ela estivesse ali, mas tudo se tornou um pesadelo. Eu não fiz isso. Miguel berrou, sentindo esse encontro de emoções. Como eles haviam chegado ali? Ao olhar para Victor, viu uma expressão parecida com tristeza em seu rosto. O jovem estava paralisado, como se tentando entender o impacto das palavras de Sofia. Você não é só um caminhoneiro, Miguel. Você é o fio que conecta todas as dores e memórias neste lugar. A tempestade rugia fora da cabine, criando um cenário de pura angústia. Nesse momento, uma luz intensa irrompeu, quase ofuscando Miguel. Ele piscou, e quando a visão voltou, o cenário se desfez em um flash de luz.
Os rostos de Sofia e Victor se desfocaram, mas apenas por um instante. E então, uma terceira figura emergiu das sombras. Era um homem de aparência severa, envolto em uma aura de autoridade. Miguel ficou em choque. Papai? Ele não podia acreditar. O pai de Miguel, que morreria anos antes, agora estava ali, de pé atrapalhando a cena, seu olhar penetrante desafiando as revelações que ele acabara de receber. É isso mesmo. Eu sou o que você sempre temeu se tornar, Miguel. A voz do pai ecoou, como se estivesse falando do fundo de um abismo. Você sempre acreditou que suas escolhas não afetassem ninguém, mas tudo foi arquitetado por mim. Você? O que isso significa? Você me arrastou para isso? Miguel estava em pânico, seu coração disparado. O que mais sepultava por trás daquela sombra? Sim, eu estava por trás de tudo. Você acha que é apenas sua culpa? Não. Você teve um papel fundamental em um jogo maior. O destino não se engana, Miguel. O olhar do pai era implacável. A verdade começou a descascar, revelando uma ligação que Miguel nunca poderia imaginar. Você me controla? E quanto a Sofia e Victor? Como isso se encaixa? As perguntas saltavam de seus lábios, a raiva e a desolação se entrelaçando, uma tempestade de emoções. Você precisa entender que todo sacrificado tem um propósito. Sofia? Ela é mais do que você imagina. Você precisa fazer a sua escolha agora, Miguel. O pai dele deu um passo à frente, e a tensão na cabine parecia aumentar como uma corda prestes a arrebentar. O ambiente começou a mudar. Era como se as paredes do caminhão se comprimindo, e a tempestade lá fora rugia, intensificando o desespero. Escolher o quê, pai? Escolher um ciclo de morte e vingança? Ou quebrá-lo de uma vez por todas? Você se vê como a vítima, mas ainda não entendeu seu verdadeiro papel. O tom era gelado. Você pode escolher terminar com isso ou se deixar consumir. E caso decida fugir, eu e as consequências que você teme virão atrás de você. Miguel olhou para Sofia, que agora também parecia incerta. A confusão de estar cercado por pessoas que ele amava e que o assombravam era demais. Ele estava apavorado. O que fazer? A luz dentro da cabine começou a piscar e tudo estava prestes a desmoronar. No fundo, ele sentiu que a única saída seria enfrentar não apenas o pai, mas todas as verdades dolorosas de seu passado. Mas a ideia só aterrorizava. Não posso repetir os erros antigos. E foi nesse instante que a tempestade explodiu novamente. O caminhão começou a tremer, como se estivesse querendo se despedaçar sob o peso do drama que se desenrolava dentro dele. Com o coração acelerado e os rostos em volta dele começando a se distorcer, Miguel percebeu que o destino estava prestes a revelá-lo de uma maneira que ele nunca esperou. A cabine parecia desaparecer, a luz se tornando insuportável. E ele sabia que precisava fazer uma escolha, mas cada escolha que ele havia feito até agora tinha suas consequências. Ele não sabia a resposta. O que ele deveria fazer? E o que viria a seguir? Miguel estava paralisado. As palavras do pai ecoavam em sua cabeça, misturando-se com as de Sofia e Victor. Ele sentia como se a cabine do caminhão estivesse se apertando, sufocando suas esperanças. O dilema o consumia. O que ele realmente queria? Quanto da sua história ele estava disposto a enfrentar? Eu não posso fazer isso! Miguel gritou, as emoções transbordando. O medo e a raiva explodiram em seu peito, enquanto as sombras dançavam. O ser sombrio parecia mais perto, cercando-o, mas quando ele olhou para Sofia, algo dentro dele começou a se mexer. Por favor, me ajudem! Um relâmpago cortou o céu, e o brilho iluminou a cabine. De repente, algo inesperado aconteceu. O chão sob os pés de Miguel tremeu, e uma intensa vibração atravessou o caminhão. O que é isso? Ele gritou, tentando se manter em pé. O que estava acontecendo? E então, vindo de dentro da tempestade, uma mão se estendeu em direção a ele. Uma figura surgindo com uma força avassaladora. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. O rosto era familiar, e Miguel ficou em choque. Era sua mãe, que ele acreditava ter perdido há anos. Mãe!
Ele sussurrou, a voz falhando. Você precisa confrontar o que realmente aconteceu, Miguel. A imagem dela estava envolta na tempestade, mas a clareza de seu olhar iluminou a escuridão ao redor. As escolhas que você fez não foram apenas suas. Tudo isso é parte de algo muito maior. As palavras dela cortaram mais fundo que qualquer relâmpago. A presença de sua mãe fez o ar espessar. Por favor, não! Como você pode estar aqui? O que você sabe que eu não sei? A agonia de Miguel explodiu, sua mente em um turbilhão. As vozes de Sofia e Victor se misturavam em ecos distantes. A verdade do que ele havia feito estava rasgando seu peito. Foi um erro, Miguel. Um erro que causou dor a todos nós. Mas você não estava sozinho. Você precisa perceber que a culpa também se estendeu a mim e aos demais. A tempestade rugia e cada palavra dela parecia amplificar a fúria da natureza. Não pode ser verdade. Miguel começou a recuar contra a porta, cada passo se sentindo como uma condenação. A ideia de que sua mãe estivesse de alguma forma ligada ao sofrimento que ele causara era insuportável. Ele queria fechar os olhos, gritar, correr, mas a realidade estava ali, pulsando ao seu redor. E então, daquele jeito que as revelações violentas costumam fazer, a verdade desabou sobre ele como uma avalanche. Lembranças, fragmentos de conversas que ele havia enterrado, retornavam como sombras. Ele se viu em uma sala de hospital, com lágrimas, a sua mãe na cama, pálida e com um sorriso triste. Ela havia deixado essa vida, e a culpa carregada nas costas de Miguel, por saber que poderia ter feito mais, despedaçou seus últimos momentos juntos. Você viu o que eu passei, e mesmo assim, não conseguir sair com isso. E agora, tudo isso é um ciclo que você ajuda a perpetuar. Ela gritou, e o espaço pareceu encolher ainda mais. O rosto dela começou a se distorcer, e Miguel viu algo se movendo por trás dos olhos dela. Ele tinha certeza de que tudo aquilo não poderia fazer parte da realidade. Ou poderia? O que você quer me dizer? Ele perguntou, a voz embargada, mal acreditando no que via. É verdade? Você está viva? É parte disto? A resposta delas foi um eco que pareceu rasgar o próprio tecido do seu ser. A verdade e a dor estão interligadas, Miguel. Você tem que enxergar a natureza do ciclo que se formou e como você é parte dele. A pessoa que você acha que conhece não é quem você pensa. Os instantes seguintes pareceram se arrastar. As sombras ao redor começaram a se mover, as figuras de Sofia e Victor perdendo a forma. O ambiente estava caótico, à beira do colapso. Enquanto Miguel estava preso, a natureza gritou e a tempestade aumentava. A figura de sua mãe se tornando cada vez mais etérea, como areia escorregando entre os dedos. E a revelação final estourou como um trovão, desafiando tudo o que ele acreditava saber. Você deve decidir agora. Você pode quebrar o ciclo ou ser consumido por ele. Lembre-se, o que você procura não está na vingança, mas na verdade sobre quem você realmente é. Nesse momento crítico, Miguel sentiu a pressão aumentando, um peso colossal deles. Mas quem sou eu realmente? Ele questionou, perdido em sua batalha interna, e tudo ao seu redor desapareceu em um borrão de luz intensa e dor. Ele tinha que escolher, o eco de suas perguntas ainda reverberando como um sino. E a tempestade rugiu, afundando tudo em um silêncio ensurdecedor. Miguel estava prestes a fazer sua escolha. Mas o que viria a seguir o transformaria de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A cabine do caminhão estava em silêncio, mas o ar estava carregado de tensão. Miguel sentiu como se o chão estivesse se desmanchando sob seus pés. Sofia, seu amor perdido, se transformou em uma sombra ameaçadora. Não, isso não pode ser verdade, ele gritou, lutando contra a confusão que começava a consumir sua mente. Você sempre soube que tinha um passado sombrio, Miguel. Fui você quem me levou à morte. Cada escolha sua é um eco na sua alma. Sofia respondeu,
a voz dela agora envolta em dor. O que estava acontecendo? Ele queria que ela estivesse ali, mas tudo se tornou um pesadelo. Eu não fiz isso, Miguel berrou, sentindo desencontro de emoções. Como eles haviam chegado ali? Ao olhar para Victor, viu uma expressão parecida com tristeza em seu rosto. O jovem estava paralisado, como se tentando entender o impacto das palavras de Sofia. Você não é só um caminhoneiro, Miguel. Você é o fio que conecta todas as dores e memórias deste lugar. A tempestade rugia fora da cabine, criando um cenário de pura angústia. Neste momento, uma luz intensa rompeu, quase ofuscando Miguel. Ele piscou e, quando a visão voltou, o cenário se desfez em um flash de luz. Os rostos de Sofia e Victor se desfocaram, mas apenas por um instante. Então, uma terceira figura emergiu das sombras. Era um homem de aparência severa, envolto em uma aura de autoridade. Miguel ficou em choque. Papai? Ele não podia acreditar. O pai de Miguel, que morreria anos antes, agora estava ali, de pé, atrapalhando a cena, seu olhar penetrante desafiando as revelações que ele acabara de receber. É isso mesmo. Eu sou o que você sempre temeu se tornar, Miguel. A voz do pai ecoou, como se estivesse falando do fundo de um abismo. Você sempre acreditou que suas escolhas não afetassem ninguém, mas tudo foi arquitetado por mim. Você? O que isso significa? Você me arrastou para isso? Miguel estava em pânico, seu coração disparado. O que mais sepultava por trás daquela sombra? Sim, eu estava por trás de tudo. Você acha que é apenas sua culpa? Não. Você teve um papel fundamental em um jogo maior. O destino não se engana, Miguel. O olhar do pai era implacável. A verdade começou a descascar, revelando uma ligação que Miguel nunca poderia imaginar. Você me controla? E quanto a Sofia e Victor? Como isso se encaixa? As perguntas saltavam de seus lábios, a raiva e a desolação se entrelaçando, uma tempestade de emoções. Você precisa entender que todo sacrificado tem um propósito. Sofia, ela é mais do que você imagina. Você precisa fazer a sua escolha agora, Miguel. O pai dele deu um passo à frente, e a tensão na cabine parecia aumentar como uma corda prestes a arrebentar. O ambiente começou a mudar. Era como se as paredes do caminhão se comprimindo, e a tempestade lá fora rugia, intensificando o desespero. Escolher o quê, pai? Escolher um ciclo de morte e vingança ou quebrá-lo de uma vez por todas? Ouvia-se ver como a vítima, mas ainda não entendeu seu verdadeiro papel. O tom era gelado. Você pode escolher terminar com isso ou se deixar consumir. E caso decida fugir, eu e as consequências que você teme virão atrás de você. Miguel olhou para Sofia, que agora também parecia incerta. A confusão de estar cercado por pessoas que ele amava e que o assombravam era demais. Ele estava apavorado. O que fazer? A luz dentro da cabine começou a piscar e tudo estava prestes a desmoronar. E então a reviravolta. Uma explosão de luz irrompeu pelo caminhão. A cabine tremeu violentamente, como se uma força invisível estivesse prestes a separá-los. Os rostos de Sofia e do pai distorceram novamente. O som de gritos envolveu a atmosfera. Entre os ecos, Miguel conseguiu escutar uma palavra. Ajuda! Uma sombra se materializou atrás de Sofia. Era uma figura familiar, mas distorcida pelo desespero. Era sua avó, que também se foi anos atrás. Miguel, você precisa enfrentar a verdade. O passado vive em você, ela gritou, os olhos arregalados. O que estava acontecendo? Ele não conseguia lidar com tudo isso. Você também? O que você está fazendo aqui? Miguel balbuciou, a vista começando a ficar embaçada. A tempestade rugia ainda mais forte e a cabine parecia se tornar um labirinto de memórias. Não pode haver justiça sem sacrifício, meu filho. Todas essas almas vêm chamar você. Mas é você quem precisa decidir como terminar isso. A voz clamou, uma intensidade vinda de quem sabia o peso do que estava por vir. Miguel olhou para o pai, depois para Sofia, depois para Victor.
No meio da confusão, algo se rompeu dentro dele. Ele estava cercado por fantasmas, mas havia calor na voz da avó. Qual é a verdade? O que eu sou para vocês? Uma onda de dor o envolveu e a pressão aumentou. Ele percebeu que o ciclo não era só dele. Os erros do passado não terminam. Eles vivem e se tornam parte de nós. Ouvindo as palavras, as figuras começaram a gritar juntas, uma sinfonia de almas buscando libertação. E em meio a tudo isso, Miguel sentiu algo quebrar dentro de si. A escolha tinha que ser feita. Mas o que deveria escolher? Com a tempestade rugindo e os gritos ecoando em sua mente, Miguel finalmente entendeu. Ele tinha o poder de mudar tudo, mas custaria muito mais do que ele estava preparado para dar. O que ele faria a seguir? O que mais estava oculto nas sombras? As respostas estariam entrelaçadas em seu coração, e ele tinha que descobrir, antes que fosse tarde demais. Miguel sentiu as paredes da cabine se fechando. O vento uivava lá fora, mas dentro dele tudo estava em silêncio. Ele encarava a figura da mãe, uma mistura de dor e esperança. Não posso ser o que você quer que eu seja. Essas sombras, eu não sei como lidar com elas. Sua voz tremia, o medo pulsando como um tambor no peito. Você não é sozinho, meu filho. Ela avançou um passo, a luz da tempestade iluminando seu rosto. Cada um aqui tem um pedaço de você. O passado, as escolhas, as dores, tudo isso faz parte. A insistência dela penetrava em sua mente como um raio atingindo o solo. Ali estavam as verdades que ele nunca quis encarar, os erros que o atormentavam, a culpa que o consumia. Miguel sentiu o nó na garganta se apertar. Eu tenho que quebrar isso. Como? Ele murmurou, as palavras saindo como um sussurro. A tempestade começava a ceder. As vozes de Sofia e Victor em uníssono, gritando em busca de redenção. Você precisa se perdoar, Miguel. A sua luta é minha luta, e cada um aqui tem um papel. As sombras começaram a se dissipar lentamente, a tensão no ar se transformando em algo mais leve. Com as vozes se entrelaçando em um coro, Miguel respirou fundo, sentindo as energias ao seu redor. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, enfrentou as visões do acidente. A imagem da jovem que ele havia perdido. Em seu coração, isso não era um fardo, mas um chamado à ação. Desculpe, perdoe-me. As palavras saíram como um grito primal. Ele sentiu algo quebrar. O ar parecia mais puro, como se a tempestade estivesse se limpando dentro dele. As sombras começaram a se dissipar e as figuras ao seu redor foram se fundindo em luz. Acredite, Miguel! Sofia gritou. Ele abriu os olhos. Os rostos eram agora mais claros e a dor parecia se transformar em compaixão. O ser sombrio encolheu, indo embora como uma brisa leve que se dissipa ao amanhecer. Miguel olhou novamente para sua mãe e viu a aprovação refletida em seu olhar. Você fez a escolha certa. O ciclo se quebrará se você assim quiser. Victor se aproximou, agora mais sereno. Estamos juntos, Miguel. O caminho não será fácil, mas a verdade liberta. Ele ofereceu a mão e Miguel a pegou. Juntos enfrentaram o que estava por vir. Ao sair da tempestade, um novo horizonte se abria diante deles. A chuva havia cessado e um brilho suave começava a aparecer no céu. O peso das almas e das dores pareceu se dissipar, deixando um sentimento de paz. Miguel sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora tinha aliados. Mãe, ele gritou, ao sentir que a luz dela se elevava. Você sempre estará aqui. E, enquanto a luz se afastava, a dor tornou-se um eco distante. Com lágrimas nos olhos, Miguel virou-se para Sofia e Victor. Vamos, precisamos seguir em frente. E enquanto os três caminhavam juntos, a estrada à frente ficou iluminada. A história deles era só um começo, uma chance de reparar o que foi quebrado. Mas, quem está realmente pronto para enfrentar o que está por vir? A tempestade pode ter passado, mas novas tempestades sempre vêm. A escolha é de cada um. Ei, você que chegou até aqui, antes de ir embora, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso é super importante.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro saber o que vocês pensam. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.